Dando continuidade ao trabalho de lives que a gente tem feito durante esses últimos dias para discutir questões relacionadas ao dia a dia dos proprietários de pequenos negócios. Hoje nós vamos ter uma discussão sobre questões trabalhistas durante essa crise do coronavírus. Nós vamos receber hoje a advogada e consultora jurídica empresarial, Deise Coelho. Ela é advogada, ela vai falar sobre alguns temas que têm surgido durante esse período, muitas dúvidas que os empresários estão enfrentando. Então a gente vai ter um bate-papo com ela aqui para tirar as dúvidas relacionadas à medida provisória promulgada, editada pelo governo federal no último domingo, dia 22, e algumas dúvidas que vocês que estão acompanhando a live podem mandar aqui para a gente, que a gente vai questionar a nossa convidada. Então, vou convidar agora a Deise para a gente bater esse papo. Boa Olá, tarde. Deise. Boa Olá, tarde, tudo bem? boa Então, tarde, tudo Deise, bem? questões trabalhistas, a questão das cláusulas trabalhistas durante esse período de coronavírus. Esse é um assunto que recorrentemente as pessoas estão nos questionando aqui nas nossas redes sociais. O que é que mudou durante esse período? No último domingo, o governo federal ele editou uma medida provisória, a MP 927, trazendo uma série de mudanças nessas relações entre empregados e empregadores. Eu queria que você apresentasse aqui, pudesse apresentar para a gente quais as principais mudanças que foram trazidas por essa medida provisória e o que é que de fato mudou nessa relação entre empregado e empregador. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui na live do Sebrae. Queria fazer um agradecimento a todo o pessoal da direção do Sebrae, também a você, Wellington, e a Gláucia, pelo convite. A medida provisória 927, ela é uma lei de característica transitória. Então, não é que ela vai mudar as relações de emprego nem de trabalho. Mas durante esse período, aí reconhecido como calamidade pública, como motivo de saúde urgente para toda a população, é que essa legislação ela vai valer. Então, ela é uma norma que está colocada, mas ela vai ter validade apenas durante esse período. Depois que esse período passar, e isso for reconhecido que esse período acabou, a lei volta a valer a CLT, nos seus exatos termos. Então, primeiro é importante pontuar isso. Essas medidas que eu vou tratar aqui hoje, elas são exclusivamente pontuais para esse momento. Então, a medida provisória, ela foi criada com a finalidade de manter os empregos e manter a renda dos trabalhadores, tentando equilibrar essa situação de dificuldade para todos. Imagino, Wellington, e pessoas que estão me ouvindo, que todos tenham muitas dúvidas, porque até mesmo os consultores jurídicos e advogados, que têm uma certa experiência, como eu e vários colegas, também temos dúvidas sobre alguns pontos da medida provisória e nem tudo é uma certeza absoluta. Então, eu vou tentar passar para você e para o pessoal que está nos ouvindo, assistindo, o que é que teria de dúvida em alguns momentos e o que é que seria seguro o empresário adotar de medida nesse momento de enfrentamento. Bom, primeiro, a medida provisória trouxe algumas possibilidades do empregador ter algumas saídas para essa situação. A primeira saída trazida pela medida provisória foi o teletrabalho. Teletrabalho é o trabalho executado preponderantemente por meios eletrônicos, digitais, informáticos. Então, esse trabalho que pode ser feito na minha residência, ou na minha casa, ou em qualquer outro local que eu escolha. Então, para quem tem algum tipo de atividade que possa ser desenvolvida na residência do colaborador, onde o colaborador estiver, ele pode mudar o contrato de trabalho dele para o teletrabalho. Antes dessa medida provisória, isso tinha que ser feito mediante um acordo escrito. Agora, isso pode ser feito bastando notificar o empregado. Essa notificação tem que ter 48 horas de antecedência e essa notificação pode ser por escrito ou agora uma inovação da lei. A notificação pode ser também
por meios eletrônicos. Pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem de WhatsApp, informando que agora será em teletrabalho, pode ser uma mensagem de Telegram, pode ser até mesmo uma mensagem numa rede social, como o Facebook, ou até mesmo o Instagram. Então, essa foi a primeira dica. Pronto, em relação a essa questão do teletrabalho, aí uma dúvida que surge também. E as empresas, elas têm que disponibilizar as condições para que o funcionário exerça o teletrabalho? Como é que funciona isso? Por exemplo, a pessoa precisa de um notebook, um computador para fazer o seu trabalho. É papel da empresa disponibilizar essa ferramenta? É de responsabilidade do funcionário? Como é que deve funcionar isso? O empregador, ele tem a obrigação de fornecer os elementos ou mecanismos para a execução do contrato de trabalho. Então, seria do empregador, Wellington, essa obrigação de fornecer. Se o empregado não tiver já esses meios de trabalho, se o empregado já tem o notebook, se o empregado já tem o celular e pode executar o trabalho pelo tablet, pelo celular ou pelo notebook, sem necessidade da empresa entregar nada a ele, não precisa entregar nada. Agora, se há essa necessidade, se o empregado não possui, ou os instrumentos que o empregado tem não são suficientes para ele poder fazer o teletrabalho, o empregador tem que fornecer isso. Não necessariamente o empregador tem que dar isso para o empregado. Ele pode oferecer isso para o empregado incomodado, que é como se fosse, entre aspas, um empréstimo. Né? Fica com o empregado durante esse período e após o período o empregado devolve. Mas, efetivamente, se o empregado não tiver os mecanismos e o empregador não tiver como fornecer, não vai ser possível usar o teletrabalho. Tá? Não temos também, a lei não fixou um prazo de duração do teletrabalho. O teletrabalho pode durar durante todo o período de calamidade. Tá? E como é que funciona a questão das horas trabalhadas durante esse período de teletrabalho? Há um mecanismo que possa fazer esse registro das horas? Como é que vai funcionar isso? A princípio, os próprios instrumentos eletrônicos já propiciam registros de quanto tempo o empregado efetivamente trabalhou. Né? O empregador pode traçar metas, pode instalar, por exemplo, remotamente, um programa de acompanhamento de produtividade. Tudo isso é possível. Agora, a própria medida provisória disse expressamente que somente o tempo de trabalho, o tempo regulamentar, né? Se eu sou contratada para trabalhar 6 horas, eu vou trabalhar 6 horas em teletrabalho. Se eu sou contratado para trabalhar 8 horas, eu devo trabalhar 8 horas. E não devo ultrapassar. Isso, a própria MP diz que não será considerado tempo à disposição, que passar disso, não será considerado sobreaviso nem prontidão. Então, a recomendação da própria MP, a orientação da MP, é que os empregados só cumpram o seu expediente. Mas isso não impede que horas extras sejam praticadas e podem ser até negociadas. Né? Um empregado que hoje trabalha, por exemplo, se ele está em teletrabalho, ele pode trabalhar hoje mais 2 horas e amanhã trabalhar 2 horas a menos. Se isso for negociado com o empregador e com os meios de comunicação está bem facilitado, eu não vejo empecilho para que isso tenha validade e que não se tenha esse problema. Tá. Uma outra questão que a medida provisória ela trouxe mudanças foi na questão das férias. Perfeito. Quais foram as principais mudanças? Houve questão de férias coletivas e das férias normais a que o trabalhador ele tem direito. Que mudanças foram essas? Queria que você detalhasse um pouco mais para a gente. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas perguntas que já estão começando a surgir aqui. Perfeito. Primeiro, nós temos 2 tipos de férias, como você bem tratou. As individuais e as coletivas. A individual são as férias normais, que o empregador concede a seu empregado. É o empregador que define quando serão as férias do empregado. E isso não mudou. O que a medida provisória trouxe é que o empregador pode oferecer férias para o empregado menores do que poderia antes. Agora ele pode oferecer, no mínimo, 5 dias. Então, anteriormente, ele só poderia oferecer 10 dias de férias. Agora, nesse período, ele pode oferecer férias de 5. E também houve a mudança pela medida provisória que antes o empregado tinha que completar 1 ano de trabalho para poder ter direito a algumas férias, que são 30 dias de descanso, né? Mas agora, o empregado que não tiver completado 1 ano, se tiver 6 meses, por exemplo, ou 2 meses, ou 10 meses, o empregador pode antecipar as férias dele integralmente e depois o empregado volta dessas férias, quando passar o período de calamidade, e vai trabalhar para como se fosse pagar esse tempo que falta. Então, essa antecipação foi permitida. E teve mais uma vantagem que eu acho que é bastante interessante para o empregador, o micro e pequeno empregador.
que é o pagamento ficou diferenciado. Antes da medida provisória, as férias tinham que ser pagas até 2 dias antes delas iniciarem. Agora, elas podem ser pagas até o 5º dia útil do mês seguinte ao dia de início das férias. Então, por exemplo, se as férias começarem dia 1º de abril, vamos dar um exemplo, o empregador vai poder pagar essas férias até o 5º dia útil de maio. Né? E como é que é o pagamento das férias? Isso também é importante a gente tratar, Wellington. O pagamento das férias é composto por um mês da remuneração do empregado, do salário, mais 1/3, que é o terço constitucional. Esse é o valor das férias. Agora, antigamente, o empregador tinha que pagar antes, 2 dias antes, tudo isso. Agora isso mudou. Pode pagar o salário até o 5º dia útil e o terço de férias ele pode pagar até o dia 20 de dezembro desse ano. Porque o 20 de dezembro é a data limite para o 13º. Então, o empregador ganhou essa, digamos assim, essa vantagem de poder não liberar tanto dinheiro agora, né? Ele paga o terço de férias só em dezembro, até essa data, tá? Não é que tem que pagar nessa data, mas o prazo é até essa data. Então, depois dela também não pode. Existe uma discussão muito grande se não poderia até antecipar mais férias. Por exemplo, 2 anos de férias, 3 anos de férias. O legislador, na medida provisória, não disse que isso é proibido. Então, a princípio, a medida provisória autoriza a antecipação de mais de 1 ano de férias. Mas eu não recomendo a ninguém que utilize esse instrumento, porque o empregado cansado, ele não vai ter a mesma produtividade, vai ter mais risco de acidentes de trabalho, ele vai ter um fator estressante na própria fisiologia dele humana. Então, eu não recomendo que se antecipe mais do que 1 ano, porque o empregado também precisa do descanso para que ele não sofra os reflexos na saúde dele. Né? Não adianta a gente correr agora e depois termos um problema futuro. Né? Com relação às férias coletivas, elas também agora podem ser dadas nos mesmos moldes. Pelo menos esse tem sido o entendimento. Mas eu chamo a atenção aqui para você que é micro e pequeno empresário, que existe um risco aí. A medida provisória diz que o pagamento pode ser feito no 5º dia útil e lá em dezembro do terço constitucional para as férias individuais. A medida provisória não disse isso expressamente para as férias coletivas. Então vamos ter cuidado, porque depois, se judicialmente os juízes entenderem que as férias coletivas deveriam ser pagas como a CLT manda, 2 dias antes, vocês podem ter um passivo aí inesperado. Então, ao invés de correr para dar férias coletivas, eu daria férias individuais a todos os empregados, ainda que eles saiam na mesma data e voltem na mesma data, todos. Eu faria individualmente. E o comunicado é simples, né? Como a gente disse aqui, o comunicado agora foi muito simplificado. 48 horas de antecedência, pode ser por meio escrito ou por meio eletrônico, né? Então, isso aí facilitou bastante a comunicação entre empregado e empregador e também a adoção dessa medida. Tá. Você falou aqui em férias coletivas e aí surgiu uma pergunta aqui, vamos agora responder as perguntas aqui dos seguidores. Houve um decreto agora, governamental aqui do Estado, decretando o fechamento de estabelecimentos comerciais até o dia 17 de abril. Sendo concedidas as férias coletivas e se esse decreto for revogado, poderá haver interrupção dessas férias coletivas? Então, nós não temos previsão legal específica para interromper as férias e voltar. As únicas hipóteses admitidas de interrupção de férias e retorno ao trabalho, né, sem as férias terem sido todas gozadas, é a hipótese de necessidade imperiosa. Eu não sei, sinceramente, se isso será reconhecido tanto pela fiscalização do trabalho quanto pela justiça como necessidade imperiosa. Então, eu seria mais cuidadosa, daria férias menores do que o decreto, e avaliaria, até porque existe a possibilidade dele ser revogado, como alguns governadores já revogaram os decretos que deram anteriormente, né? Salvo engano, 3 governadores já voltaram atrás e vão liberar boa parte do comércio. Então, existe também o risco do nosso governador mudar de ideia, embora, particularmente, eu acho que ele não vai alterar essa disposição. Eu não acredito que ele vá alterar essa disposição. Mas política é uma parte que é decisão administrativa, né? Não é decisão jurídica. Pronto. Ainda na questão de férias, tem uma pergunta aqui do outro seguidor, que ele disse que o funcionário possui 5 meses de carteira de trabalho assinada. Caso se dê as férias de 30 dias e depois de 5 meses a empresa demita esse funcionário, como fica esse valor de férias que ele recebeu? Ele pode ser descontado do valor da rescisão? Como é que vai funcionar isso? Então,
Sim, o entendimento é que você poderia descontar o valor que você antecipou porque ele não teve, ele gozou as férias, mas recebeu por elas. Só que temos um detalhe. E o período que ele passou sem trabalhar teria que ser remunerado. Então, pelo menos o salário desse período a mais que você não está descontando, você tem que descontar. Então, você receberia de volta, no meu entendimento, o terço constitucional. Não receberia de volta o valor do mês. Porque se ele estivesse em casa sem trabalhar, isso seria uma licença remunerada. Tá? Mas isso é um entendimento meu. Não temos previsão específica. Infelizmente, a medida provisória deixou muitas lacunas, muitos buracos. O que deixa o empresário numa situação, se para nós que entendemos de leis, né, estamos acostumados, isso trouxe problemas, eu faço ideia do que não traz o micro pequeno empresário para entender a nomenclatura da lei e principalmente para saber que atitude tomar, né? Diante da estabilidade política, ainda temos também uma estabilidade jurídica, infelizmente. Ainda no assunto férias, que está rendendo bastante. É verdade. Qual é a sua opinião sobre conceder licença remunerada neste período, ao invés de férias? Bom, é perfeitamente possível deixar o empregado em casa por 30 dias e pagar esses 30 dias um salário normal. Qual é a vantagem que o empregador teria nisso? Bom, o empregado que ficar 30 dias licenciado remuneradamente, ele perde direito às férias. Então, eles poderiam dar essa licença e aí não teria que dar as férias futuramente. Então, poderia ser uma vantagem. Mas é um luxo muito grande deixar o funcionário e entregar esse dinheiro sem trabalho imediatamente, nenhuma perspectiva de ter de volta as horas de trabalho. Até porque o comércio parou, mas ele vai voltar. Né? Quando ele voltar, vai ter uma demanda reprimida também. As pessoas terão necessidades que elas terão de compra, de aquisição de produtos, de serviços. Então, não vamos ser tão pessimistas em imaginar que vai voltar e vai ser também o fim do comércio. Né? Vamos ser otimistas. Eu quero pensar que as pessoas vão voltar e vai se injetar novamente capital no mercado. Tá, agora voltando a um tema que a gente discutiu, a questão do teletrabalho, surgiu uma pergunta aqui, eu anotei, antes da gente avançar para outros pontos. A empresa precisa aditar o contrato de trabalho por conta do regime presencial de do regime de home office? Não. Primeiro que não é obrigatório ter um contrato escrito de trabalho. Obrigatório é anotar a carteira de trabalho e previdência social, a CTPS. Então, não é obrigatório. A própria MP disse que a condição de alteração do contrato de trabalho para teletrabalho dispensa a anotação nesse momento. Quando voltarmos desse período de calamidade, o empregador que colocou seus funcionários em home office deve pedir as carteiras de trabalho para lá nas anotações gerais anotar que durante o período de tanto a tanto, o regime de trabalho foi alterado para teletrabalho em decorrência da medida provisória 927 de 2020. Então, essa anotação tem que ser feita, como tem que ser lançado também nas anotações pertinentes do E-Social, essas situações. Tá, Mas não precisa ser agora. Vocês podem passar por esse período tranquilos, voltando, anotem aí na agenda de vocês, avisar o contador que eu preciso fazer essa anotação, para que vocês não sejam surpreendidos e talvez até multados pela fiscalização do trabalho em decorrência da falta de assinatura da carteira perfeita. Pronto. Deise, tem surgido aqui alguns questionamentos sobre redução salarial nesse período. Daqui a pouco, prometo que daqui a pouco a gente entra nesse ponto. Um outro ponto que foi modificado pela medida provisória foi a questão dos feriados também, né? Da questão de feriados religiosos e não religiosos, e a questão do banco de horas também. Como é que ficou essas duas questões? Tá. Primeiro vamos falar dos feriados. Bom, feriado, gente, não é dia santo. Não confundam as coisas. Todos os dias, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, cada dia tem um santo para ser comemorado. Então, isso não é um feriado. Feriado é uma data estipulada por lei como tal. Então, nós ainda temos nacionais 8 feriados. Tá? Temos 8. Esses 8 feriados, nesse ano, podem ser adiantados, antecipados. O que isso significa? Você vai comunicar seu empregado, vai dizer quais são os feriados que você vai antecipar, discriminadamente as datas, e quais são as datas que ele vai ter sem trabalhar,
agora, esses dias corridos, que ele estará, entre aspas, como se estivesse de feriado. Quando chegar o feriado, o empregado vai trabalhar normalmente e você não precisará pagar nada. Isso é antecipar o feriado. Então, se o seu empregado está de férias, ele não pode ter feriado antecipado. Ele só pode ter feriado antecipado quando ele voltar das férias. Então, se você ainda vai colocar seu empregado de férias, você pode primeiro antecipar os feriados ou depois das férias. Eu recomendo, se for do interesse antecipar feriado, fazer antes de dar férias, se a decisão do empresário for dar férias, tá? Mas ele pode só dar férias, só antecipar feriados. Ele pode decidir fazer as duas coisas ou fazer uma coisa só, tá? Isso é permitido. Então, feriado, eu acho que ficou claro, né? Bastante cuidado, porque depois que passar a MP, não vai poder fazer isso. Feriado no direito do trabalho, ele é um dia especial. Se o empregado trabalha no feriado, ele recebe a remuneração em dobro. Ou ele tem que ter, obrigatoriamente, um dia de folga por causa daquele feriado, um dia a mais de folga por causa daquele feriado trabalhado, né? Então, a gente tem esse período aí que os feriados serão antecipados e o empregador pode solicitar o trabalho do empregado nos feriados. Isso precisa de um acordo entre os dois, ou agora, não, ou basta o empregador ele determinar? É por acordo, né? Você deveria ser um acordo simples, em que você determina, discrimina quais são os feriados e quais são os dias que você vai ter a antecipação deles. Então, é só discriminar. Pode antecipar um feriado, pode antecipar 2, 3, 4, pode antecipar até todos os feriados, né? Mas no limite do que é feriado. Lembrando que dia municipal ou estadual só é feriado quando tem lei específica tratando a respeito. A emancipação política de Sergipe, por exemplo, é um feriado para o estado de Sergipe. Mas se nós tivermos na Bahia, não é dia de feriado. Então tem que ter atenção também que pode se antecipar os feriados estaduais e os municipais. Tá. Obrigado pelas considerações. E com relação ao banco de horas? Pronto. O banco de horas, a medida provisória, Wellington, criou um instituto novo em direito do trabalho, que não existia. O banco de horas negativo. Nós tínhamos banco de horas positivo. O empregado faz hora extra e, ao invés de pagar essas horas extras, elas são somadas e o empregador dá o equivalente em folga. Esse era o banco de horas que nós tínhamos. Ele só podia ser feito por acordo individual ou por acordo de convenção coletiva com o sindicato. Isso foi alterado pela medida provisória, apenas para esse período. Agora nós temos banco de horas negativo. O empregado fica em casa e ele vai contar essas horas como horas negativas, ou seja, horas que ele deve ao empregador. Quando sairmos do período de calamidade, ele vai pagar essas horas ao empregador trabalhando. Ele não vai pagar financeiramente, ele vai pagar trabalhando. Como é que o empregador pode cobrar? O empregador pode cobrar as horas que tiverem sido paralisadas em até 18 meses, 2 horas extras por dia. Então, se, por exemplo, meu empregado ficou parado 10 dias, 80 horas, vamos dar um exemplo. Eu vou cobrar como essas 80 horas? Meu empregado vai trabalhar depois da calamidade normal, às 8 horas por dia, e nos dias que eu avisá-lo, ele vai trabalhar 2 horas a mais até completar as 80 horas. Ou até esgotar o prazo, que é 18 meses, para que o empregador receba essas horas de volta. Chama atenção aqui um detalhe. Primeiro, esse acordo tem que ser feito por escrito. Tá? Segundo, o banco de horas negativo, ele foi criado para que o empregador não perdesse essas horas. Mas durante esse período que estamos contando como de horas, o salário tem que ser pago normalmente. Depois você vai ter essas horas a mais para você receber de trabalho, mas você não pode deixar de pagar porque está em banco de horas negativo. É importante dizer isso, porque as pessoas que são leigas podem imaginar, então está contando banco de horas, não vou pagar nada. Não é isso. Vai pagar o salário normalmente e, quando terminar esse período de calamidade, essas horas extras estão à disposição do empregador até 18 meses. Esse é o banco de horas que foi criado. Comercial que ele não funcione hoje aos sábados e domingos. Se o empregador ele quiser que o trabalhador, como forma de compensar esse banco de horas negativo, se ele quiser abrir o estabelecimento nesses dias, ele pode fazer isso? Ele pode abrir? Como é que funciona? A proteção é que não se ultrapasse 10 horas de trabalho por dia. Porque mais do que isso, você tem um desgaste no trabalhador que ele pode causar danos à saúde dele. Mas se ele resolver abrir nos sábados, eu não vejo problema nenhum.
talvez seja até muito mais benéfico para o trabalhador do que trabalhar durante a semana. Digamos que ele cumpra aí 6 horas de trabalho no sábado. Ele já vai ter matado 3 dias que ele ficou em casa. Né? Ou 3 dias não, desculpe. Pelo menos um dia ele vai matar a cada sábado. Né? Ou 6 horas, ou 8 horas. Agora, não recomendo, de forma nenhuma, que se ultrapasse as 2 horas extras por dia. Porque aí nós vamos ter um problema com a fiscalização e um problema também com as denúncias. Né? Não vamos esquecer que podem haver denúncias dos trabalhadores se isso ultrapassar essas medidas. Tá. Com relação também ao recolhimento do FGTS, houve uma prorrogação do pagamento desses valores, né? Os empresários agora eles têm uma espécie de carência para poder fazer esse recolhimento mais tarde. Como é que vai funcionar isso? Como é que isso beneficia as empresas? E de que forma? E os trabalhadores vão ser penalizados de alguma forma com isso ou não? Não vão ser penalizados. O que houve foi uma suspensão de pagamento. O pagamento será feito normalmente, mas ele não será feito agora. Então, as competências de 3 meses, desses meses aí, março, abril e maio, o governo federal permitiu que ele seja pago depois. O governo, salvo engano, ontem lançou uma orientação sobre pagamento diferido de FGTS, tá? Para os contadores. E esse pagamento diferido será feito sem juros e sem encargo, sem multa, sem nada. Então, o empregador ganhou 8% a menos, vamos dizer assim, de peso agora, mas vai pagar depois esses 8% até parceladamente, conforme o Estado, a União, né, o governo, fixar que será esse pagamento. Já é um auxílio também nesse sentido. Se o empregado não será penalizado, primeiro porque o empregador pagará, né, esse valor depois. Segundo, porque se ele for dispensado antes do prazo de pagamento do empregador, ele vai ter que acertar esse valor na rescisão. Né? A mesma coisa funciona igual quando a gente dispensa o empregado e não está com o FGTS em dia. Quando a gente dispensa esse empregado, a gente tem que colocar o FGTS em dia para ficar tudo ok. Então é a mesma situação. A mesma situação também quando a gente parcela o FGTS lá na Caixa. Né? Você está parcelado, você não vai ser multado se a fiscalização chegar. Mas, se o empregado for dispensado ou pedir demissão ou tiver algum motivo, você tem que acertar o FGTS dele na rescisão, seja qual for o motivo da rescisão. Porque o FGTS, independentemente do empregado poder sacar ou não, ele tem que estar inteiro à disposição do empregado quando da rescisão contratual. Então, fica aí. Se for dispensar, saiba que tem que tomar esse cuidado desses 3 meses que ficaram suspensos. Não ficam suspensos se você rescindir o contrato daquele empregado. Dos demais, continua suspenso, esperando aí a regulamentação de como será o parcelamento, como será o pagamento disso. Eu acredito que provavelmente isso vai ficar para o ano que vem, né, o pagamento desses 3. Mas eu não deixaria esse passivo acumular, principalmente se eu tivesse mais daí de 20 empregados, porque o valor já fica um valor relativamente grande e não sabemos quanto será o parcelamento, se vai ser 3 parcelas, 6 parcelas, 10 parcelas. Então, como não sabemos ainda, então é melhor ter cautela e guardar dentro do possível o valor desse FGTS diferido aí. Tá. Uma pergunta que surgiu aqui caso a medida provisória seja declarada inconstitucional, as empresas que adotarem essas medidas, elas serão penalizadas? Veja, a medida provisória, ela depende, primeiro, dela virar lei, né? Antes de declarar constitucionalidade ou não declarar, ela tem que primeiro virar uma norma, né? Ela pode ser declarada enquanto medida provisória, ter esse controle, mas não é muito comum. Então, primeiro, se ela for considerada lei exatamente como está, ela pode ser questionada, tanto pelo empregado, quanto por sindicatos ou qualquer entidade, Ministério Público, que sinta que ela tem inconstitucionalidade. Se for declarada inconstitucional, é uma lei que não é válida. Se ela não é válida, todos que se utilizaram dela, infelizmente, não tem validade o ato, e salvo o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, disser que estão perdoadas as pessoas que naquela época agiram dessa forma conforme a lei, infelizmente vai ter aí o passivo trabalhista para se pagar. Por isso que eu recomendo muita cautela, né? Como eu disse, na antecipação de férias. Não corra para antecipar mais do que 1 ano, porque o risco de ser considerado abuso de direito, antecipar 2 anos, 3 anos de férias é muito grande. Então, use as medidas com inteligência. Faça uma parte de antecipação de férias, faça outra parte de banco de horas e vá sopesando as medidas, para que você não corra o risco disso ser considerado tudo inconstitucional. Mas eu acredito, sinceramente, Wellington,
até onde estudei, eu sei que é pouco tempo, porque só tivemos aí 4 dias de leitura e de estudo sobre essa medida provisória, mas eu acredito sinceramente que inconstitucional mesmo, provavelmente vai ser o artigo 2º, que trata do acordo que pode ser feito entre empregado e empregador para evitar o desemprego, para evitar a rescisão do contrato, sobre qualquer assunto, desde que ele se respeite a Constituição. Eu acho que isso não tem validade, porque a Constituição não é a única norma que nós temos, né? E há muitos dispositivos na legislação que não são renunciáveis, né? Que o empregado não pode abrir mão. Então, não vamos fazer acordos aí loucamente com os empregados de não pagar as coisas ou de afastar dispositivos de lei, porque o risco desse acordo ser anulado depois é muito grande. E o risco da inconstitucionalidade é maior ainda. Então, das medidas que nós falamos, a única que eu realmente não indico é fazer esse acordo do artigo 2º, principalmente sem a experiência de um advogado trabalhista que conheça do assunto, né? Porque o risco desse acordo ser anulado é grande e o risco da inconstitucionalidade desse dispositivo é real. Entendi. Antigamente, qualquer acordo, qualquer alteração na questão do contrato de trabalho, ela precisaria muitas vezes da comunicação aos sindicatos também de classe. Hoje, essa medida provisória, ela suspende isso, ela permite que esses acordos sejam feitos diretamente entre o empregador e o empregado, sem a necessidade de comunicação aos sindicatos. Você acha que isso facilita esse processo, ele fragiliza o trabalhador, ele representa também um risco para o empregado? O que é que você pensa a respeito disso? A gente tem aqui, primeiro, né, para alterar qualquer coisa da contratação do empregado, nós tínhamos o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Né? Parece um monstro aí o nome, mas eu vou explicar para você. Significa que você, a princípio, não pode alterar o contrato de trabalho se isso causar prejuízo ao empregado. Então, ele tinha essa proteção. Né? Não tem essa proteção. Mas esse princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ele não precisava ser comunicado ao sindicato essa mudança. Mas existia, sim, a ideia de que, para alterar o contrato de trabalho, o empregado precisaria concordar com algumas medidas. Então, essa concordância foi suprimida. Por exemplo, o teletrabalho. O empregado não era forçado a ir para o teletrabalho. Agora ele é forçado a ir para o teletrabalho. É uma alteração do contrato de trabalho obrigatória. Ele está sendo comunicado. Ele não está sendo consultado. Né? Tínhamos também, anteriormente a isso, uma necessidade de notificação do sindicato para as férias coletivas. Para dar férias coletivas, você tem que notificar o sindicato da categoria e tinha que notificar o órgão de fiscalização do trabalho. Essa legislação, a 927, ela tirou essa necessidade de comunicação. Simplesmente não precisa comunicar ninguém. O que eu acho um risco. Primeiro porque você, mesmo dando férias coletivas, eu acho que até por cortesia, se comunicar ao sindicato dos empregados é interessante, para se evitar uma litigiosidade que um ofício pode impedir. Né? Eu não vejo problema algum em informar o sindicato da categoria e informar também o órgão de fiscalização que deu férias coletivas. Né? Eu não vejo isso como um problema. Tudo bem que antes a lei exigia a notificação com 15 dias de antecedência. Era impossível. Com 15 dias de antecedência já passou a calamidade. Ou já passou parte da calamidade. Então a MP foi para esse momento. Né? Então, essa não participação do sindicato, eu vejo com cuidado também, Wellington. A gente tem o artigo 8º, inciso 6º da Constituição Federal, que é o princípio da interveniência sindical obrigatória. Ou seja, o sindicato obrigatoriamente tem que participar das discussões que estão tratadas na Constituição. Nós temos vários pontos aí na medida provisória tratados na Constituição em que o sindicato foi afastado. Veja, a gente já teve a reforma trabalhista que permitiu, em várias situações, o acordo individual, o que já afasta o sindicato. E agora, nessa medida provisória, se aprofundaram as hipóteses em que se pode fazer por acordo individual. Também tenho minhas dúvidas sobre a constitucionalidade desse afastamento do sindicato dessas negociações. Por isso que eu não indico aquele acordo do artigo 2º para manter o emprego. Vamos fazer um acordo, basta respeitar a Constituição. Não é bem assim. Isso depois provavelmente vai dar problema, gerar passivo. E eu sei que tudo que o empresário não precisa é de uma solução falsa nesse momento.
né? Aliviar esse momento para depois pagar 2, 3, 4 vezes mais na justiça. Ou enfrentar uma avalanche de ações judiciais de seus empregados, né? Então a gente tem que ter bastante responsabilidade enquanto advogado e também enquanto cidadã de tentar trazer para as pessoas as posições mais seguras, né? Não adianta a gente se assodar, meu Deus, eu não tenho dinheiro, então eu vou fazer loucuras, né? Já estão saindo, Wellington, as primeiras decisões judiciais penalizando os empregadores. Por exemplo, alguns empregadores entraram com a rescisão por força maior. O que é isso? É uma rescisão que, pela CLT, está no artigo 502. Pode dispensar os empregados, pagando a metade só da multa de FGTS e, pelo entendimento jurisprudencial, sem aviso prévio, desde que tenha ocorrido força maior, mas o artigo 502 exige que a empresa tenha se extinguido ou que o estabelecimento tenha sido extinto. Ou seja, para demitir por força maior, sem pagar a rescisão toda, precisa encerrar a empresa. Então, as pessoas pegaram e, na correria, dispensaram por motivo de força maior alguns empresários. Eu não vou aqui omitir o Estado para não expor as pessoas desnecessariamente, né? Mas essas pessoas dispensaram. O sindicato dos empregados entrou na Justiça do Trabalho. A justiça está suspensa, mas está tendo trabalho. Os juízes deram uma liminar, impedindo as dispensas e ainda fixando uma multa diária por cada dia que o empregado continuar dispensado por força maior. Então, veja que perigo é uma atitude impensada, né? Então, a gente não pode. A mesma coisa é a dispensa, né? A rescisão por fato do príncipe. O que é fato do príncipe? É quando o Estado me obriga a encerrar minha atividade empresarial. Eu teria direito de colocar para fora meus empregados e quem paga a rescisão é o Estado. Olha, eu tenho muito cuidado com esse tipo de pensamento. O artigo 486 da CLT, eu vou repetir para quem está me acompanhando aí, lendo a CLT, o artigo 486 da CLT permite isso. Mas o artigo 486 só permite quando é reconhecido o fato do príncipe, ato de império, que é do Estado. Nesse caso, eu não entendo que estamos diante de um fato do príncipe. Por que não estamos? Porque esse ato não foi motivado por um querer do administrador, puro e simples. Esse fato foi motivado por um motivo de saúde, um motivo de força maior. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, em recentes decisões, tem deixado claro que só o ato autônomo do Estado é que é motivo de rescisão por ato de império, ou fato do príncipe. Então, não dispense os empregados e diga para eles cobrarem do governador. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque você vai gerar 3 problemas graves para você. Primeiro, empregado sem rescisão é quase 100% de certeza que ele vai para a Justiça do Trabalho. E quando ele for para a Justiça do Trabalho, ele vai te cobrar a rescisão, corrigida, vai te cobrar a multa pelo pagamento atrasado da rescisão, porque você despediu ele e não pagou, vai te cobrar outras parcelas, que muitas vezes ele nem entraria na justiça, mas já que ele está, deixa eu ver as horas que não me pagou, deixa eu ver o meu desvio de função, deixa eu ver aqui o meu salário era menor do que o de fulano, eu acho que eu devia ganhar igual a ele. Enfim, vai criar uma série de outras questões para tratar. Já que está na justiça, bota tudo. Então, eu não recomendo a você, microempresário, nem empresário de pequeno porte, nem pessoa que atua sob MEI e SEI, que você demita as pessoas sem pagar a rescisão delas. Isso vai ser um problema depois para você. Por favor, não faça isso. Se você estiver em situação difícil e precisa demitir sem pagar, chame para uma negociação o sindicato. O sindicato também tem interesse de viabilizar o pagamento. Ele não está atrás de penalizar ninguém nesse momento, o sindicato. Não tenha tanto receio do sindicato assim. Né? Eu sei que os sindicatos muitas vezes são vistos como lobo mau, né? Meu Deus, eu vou para o sindicato, só vou pagar. Nesse momento, está todo mundo preocupado em manter o emprego das pessoas. Então, é o momento da gente também ter a cabeça no lugar de não tomar decisões precipitadas e, principalmente, não acredite em tudo que você lê por aí na internet. Porque muita informação, as pessoas não assumem responsabilidade pelas notícias que dão. Então, procure aí um profissional que você confia, o seu advogado, o seu consultor jurídico, busque opinião avalizada a respeito, para não cair numa armadilha e criar um passivo que você não precisa ter. Esse sim vai quebrar seu negócio. Certo. Então, aí você falou na questão da dispensa por força maior, surgiu uma pergunta aqui. Corre o risco das empresas que dispensarem os empregados por questão de força maior, elas correm o risco de ter que reintegrar esse funcionário? Ou a Não. questão ela vira só
questão de indenização trabalhista? O artigo 504 da CLT é claríssimo, Wellington. Se você dispensa um empregado que não tem estabilidade por força maior, e essa força maior não é considerada válida, você apenas tem que pagar o aviso prévio e pagar os 20% de multa que você deixou de pagar nessa forma de rescisão. Quitando isso, está resolvido. Se ele não for para a justiça. Se ele for para a justiça, aí depende do que ele pedir a mais do que isso. Mas, a princípio, quitando as verbas que não foram pagas, está resolvido, tá? Então, não tenho dinheiro, vou fazer isso agora, meu Deus. Resolvo depois, consegue. Se o empregado não tiver entrado na justiça ou entrando na justiça quiser fazer esse acordo para receber só a diferença, tá ok. Agora, se o empregado tem estabilidade, quem é que tem estabilidade? Dirigente sindical, empregada grávida, CIPA, a pessoa da CIPA, a pessoa que voltou de um acidente de trabalho, ou que estava afastada e voltou do acidente de trabalho. Não é da doença, tá? Afastamento por doença não tem estabilidade. Afastamento acidentário, tá? Por doença ocupacional ou por acidente de trabalho. Essas pessoas que têm estabilidade, aí elas sim. Se você demitir por força maior e for falsa força maior, você tem que colocar essa pessoa de volta dentro da empresa e ainda vai ter que pagar o período todo que ela passou afastada. Então, é um risco muito grande. Demitir empregado estável é a última atitude de qualquer empresário em qualquer situação, inclusive em tempo de coronavírus. Certo. Com relação à questão da redução salarial e da redução de jornada de trabalho, a medida provisória ela traz alguma coisa nesse sentido? Ou existe algum artigo da CLT que faça essa previsão diante desse momento? Existia na medida provisória um artigo que ele previa a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, né? Inclusive sem a possibilidade de remuneração ao trabalhador, mas esse artigo foi revogado. Mas e com relação à questão da redução salarial, existe alguma previsão nesse sentido? Bom, primeiro, né, a medida provisória trouxe, essa é a surpresa maior da medida provisória, ela não trouxe a disposição de redução salarial. Então, o que nós temos de norma a respeito não está na medida provisória. O que é que nós temos de norma a respeito? Primeiro, nós temos o artigo 503 da CLT, que trata da redução salarial com a redução de jornada. E temos o artigo 8º da Constituição Federal, que trata da irredutibilidade dos salários, salvo acordo de convenção coletiva. Então, veja bem, a Constituição ela é uma norma que está acima da CLT. Então, o artigo 503, o entendimento é que ou ele não foi recepcionado, ou seja, ele não vale, ou ele deve ser interpretado conforme a Constituição. Ou seja, só pode existir redução de salário com acordo e convenção coletiva. Acordo aqui, pessoal, não é acordo entre empregado e empregador. É acordo com o sindicato. Acordo coletivo de trabalho é o acordo feito entre a empresa e o sindicato, ou entre algumas empresas e o sindicato. E a convenção coletiva é o feito entre o sindicato dos empresários e o sindicato dos empregadores, ou dos empregados, tá? Então, entre sindicatos, a gente chama convenção. E entre sindicato e empresa, a gente chama acordo. Então, o acordo coletivo e a convenção coletiva é que podem reduzir salário. Então, não temos a possibilidade, a não ser que o sindicato faça o acordo ou convenção coletiva com a sua empresa. Aí você pode reduzir o salário e reduzir a jornada. Sem essa hipótese, não podemos. Agora, eu chamo a atenção que a mídia, saiu a informação, Wellington, que o presidente Bolsonaro irá lançar mais uma medida provisória, a terceira, para tratar de normas trabalhistas. Essa medida provisória, teoricamente, dizem, né, traria a redução de salários por acordo individual, acordo entre empregado e empregador, e traria de volta a suspensão do contrato por 2 meses para curso, mas com pagamento aí de metade do salário e uma ajuda governamental. Pelo menos foi o que eu li a respeito. Mas isso é apenas especulação. Não podemos tomar nenhuma atitude baseado ainda num texto que nem saiu. Mas digamos que saia, né? Interessante falar disso. Digamos que saia uma medida provisória dizendo o salário vai ser reduzido por acordo individual entre empregado e empregador. Aí o empresário pode estar perguntando, e aí, doutora, posso fazer? Não. Isso provavelmente vai ser considerado inconstitucional. Por que eu estou falando isso? Porque a Constituição diz claramente
que só pode reduzir salário por acordo e convenção coletiva. Então, nenhuma outra lei, a não ser uma alteração na Constituição, poderia trazer o acordo individual. Tá me entendendo, Wellington? Então, um perigo grave. Infelizmente, seria maravilhoso um mundo em que as legislações viessem e nós pudéssemos confiar 100% nelas. Mas nós não podemos. Então, eu não indico a ninguém que reduza salários, porque a possibilidade de isso ser declarado inconstitucional é altíssima. Né? A Constituição claramente diz que não se pode. E já temos várias decisões, tanto do Tribunal Superior do Trabalho, quanto do STF, Supremo Tribunal, que não é admitido redução salarial sem acordo e convenção coletiva. Então, eu não iria fazer isso sem a participação do sindicato. Se a intenção é reduzir o salário, use o sindicato para negociar isso. Você dá uma vantagem para frente, ou dá um abono financeiro para frente, enfim, se negocia para se chegar num ponto de consenso. Agora, autonomamente, eu não indicaria essa solução, porque eu não acho ela segura. Pelo contrário, eu acho ela perigosíssima. É uma tábua em cima da água. O que uma tábua faz em cima da água? Nada, não te dá substância, não te dá segurança nenhuma. Você pisa nela e você afunda. Parece seguro, pisou, afundou. Surgiu alguma pergunta aqui agora? Então, quando o presidente lançar a nova medida provisória que trata a previsão de redução salarial em 25%, poderá ser inconstitucional? É isso que a senhora está falando. Como se dará essa redução para os empregados das pequenas empresas que atuam nesse setor? Eu vejo com muita temerosidade isso. Eu não recomendo essa redução salarial. Acho que quem reduzir o salário com base em medida provisória vai ter o dissabor de judicialmente perder essa batalha e ter que completar esses valores, aí corrigido pelo IPCA, que é o Índice de Correção da Justiça do Trabalho, o que torna um péssimo negócio fazer isso, porque se é um investimento, é o pior do mundo. E contra o IPCA é um investimento ruim. Então, eu não faria isso, eu tomaria outras atitudes. Acho que é essa mais arriscada, sinceramente falando, porque ela é diretamente contra a Constituição. E até porque aquelas empresas que pagam, que os empregados recebem o salário mínimo, elas também não teriam a mínima condição de fazer isso, porque a própria Constituição ela prevê que o empregado ele não pode ser remunerado com menos que o salário mínimo. Né? Na verdade, se pode receber o menos que o salário mínimo, se você trabalha menos que as 220 horas, né? 8 horas diárias e 44 semanais. Nós temos o regime de trabalho intermitente. parcial. Ou intermitente, pode ser também entendido assim. Então é possível, mas é possível quando isso já foi contratado dessa forma. A pessoa contratada 8 horas, ela tem uma expectativa, ela fez contas, ela criou uma despesa e uma vida baseada no salário que possui. Então você chegar sorrateiramente e impor uma redução salarial, eu acho muito complicado para todos, inclusive para o nosso país. Lembre-se que é o salário dos empregados que vai ser injetado no mercado para movimentar as empresas. Né? Não é o dinheiro de outra pessoa, que não os trabalhadores, que vai fazer o mercado girar e a economia voltar a se aquecer. Então, se essas pessoas ganharem cada vez menos, o mercado também vai sentir. Então, eu preservaria aí o salário mínimo, não reduziria os salários, adotaria outras soluções previstas aí à nossa disposição. Veja, temos teletrabalho, antecipação de férias, antecipação de feriados, banco de horas. Então, sem FGTS, já diminui 8% da sua folha, pelo menos por 3 meses. Então, assim, eu não acho que isso é suficiente, não estou aqui dizendo isso, mas isso é uma ajuda para passar esse período. Né? O suficiente seria se a gente tivesse, de fato, uma injeção de dinheiro para o micro e pequeno empresário, que não veio. Né? Infelizmente, as linhas de crédito são para grandes empresários. Né? O pequeno empresário e o microempresário não foi aberto nenhuma possibilidade pela política para que ele pudesse ter uma situação um pouco mais tranquila, que é o mais afetado, sem dúvida. Porque ele é que não tem capital de giro, ele é que trabalha com contas apertadas, com folha apertada, já vem de uma recessão de mercado muito grande. Eu entendo que nem de longe essas medidas são suficientes. Todas custam dinheiro, todas impõem custos nesse momento. Mas, assim, infelizmente, é o que nós temos para esse momento. Né? Espero que o governo acene. Pessoal, a gente já vai praticamente encerrando aqui a nossa live. Vamos responder aqui as últimas perguntas. Surgiram aqui. Que tipo de ajuda compensatória o empregador pode conceder ao empregado?
E Eu uma outra acredito que dúvida também que tenho, a medida provisória ela trata da questão da prorrogação do recolhimento do FGTS, né? Mas do INSS ele continua no mesmo prazo. o INSS continua igual. Lembro também a todos que a declaração de imposto de renda não mudou de prazo também. Os prazos ainda não foram alterados. Então, todos atentem, porque se existe algo que aumenta muito de valor se não paga no prazo, é o INSS. As multas previdenciárias são muito altas e os encargos também. Então, eu acredito que tenham cuidado aí. O que foi suspendido o pagamento foi o FGTS, não foi o INSS. Previdenciário continua igual. Inclusive, recolhe também a parte do empregado, né? Que as empresas recolhem todos os meses. Normalmente. Isso não mudou também. Sobre a pergunta, Wellington, que foi feita, acredito que pela Gláucia, eu acho que ela quis se referir ao que pode ser negociado, né? O que pode vir de ajuda compensatória negociada. Olha, temos vários exemplos a dar. Pode ser uma ajuda financeira, pode ser um incremento no 13º, um 14º salário, pode ser a concessão de mais 3 dias de férias para o empregado. Bônus, auxílio alimentação. Auxílio alimentação, vale, auxílio combustível, ticket de alimentação, até ajuda para curso, plano de saúde, plano odontológico. Isso tudo, gente, pode ser negociado nesse período. Hoje o plano odontológico é R$10. Tem plano odontológico R$10 o custo. Você pode negociar para o sindicato também não se sentir tão prejudicado. Né? Tem plano de saúde também aí corporativo, bastante atrativos os valores para o empresário. Né? Então, tem várias possibilidades de você favorecer. Até mesmo um bônus, né? Uma cesta básica pode ser negociado também, a concessão de cesta básica. Tudo isso pode ser considerado uma contrapartida. Né? O que nós não podemos é não ter contrapartida nenhuma no acordo de convenção coletiva, senão o sindicato não assina. O sindicato não vai assinar uma coisa que só prejudica o trabalhador que ele defende. Ele vai negociar, mas vai ter que ter alguma vantagem para que ele também mostre, olha, eu negociei isso aqui nesse momento, mas tem isso aqui para vocês. Né? Tem que ter essa contrapartida. As duas últimas perguntas agora, doutora Deise. Em relação aos acordos coletivos que eles vão vencer agora durante esse período dessa crise do coronavírus, o que é que acontece com eles? Eles são automaticamente prorrogados? Eles são suspensos? Como é que funciona? E uma outra pergunta aqui de uma seguidora é que algumas empresas elas fecharam nesse período por não estarem seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Os empregados eles podem ser penalizados e as empresas fecharam. Eles podem ter os salários descontados por não estar trabalhando nesse período? Não. A resposta para essa última pergunta é não. Se a empresa foi impedida de funcionar por ausência de cumprimento de regra sanitária ou de regra de saúde e segurança, interditada parcialmente ou totalmente, o empregado não tiver como prestar o serviço, esse custo é do empregador. Ele não pode transferir para o empregado. Né? Ele tem que regularizar para o empregado voltar a trabalhar. E o período que o empregado ficar sem trabalhar, ele vai ter que pagar o salário normalmente. A primeira pergunta foi... Sobre a questão dos acordos coletivos que eles vencem agora nesse período da crise. Os acordos vencidos antes da medida provisória, valia a CLT. A CLT é claríssima. Eles não têm ultraatividade. Ou seja, eles só valem naquele prazo em que eles foram negociados. Então, todo acordo de convenção coletiva tem um prazo. Chegou o prazo, ele acabou. A medida provisória trouxe a possibilidade de prorrogação se o empregador quiser que eles se prorroguem. Se o empregador não quiser, eles não serão prorrogados. Aqui eu chamo a atenção. É um dispositivo inconstitucional, sem dúvida. Veja, acordo e convenção coletiva, Wellington, são feitos através de uma negociação entre duas partes. Ou empresa e sindicato dos empregados, né? Ou sindicato das empresas e sindicato dos empregados. Como é que uma coisa feita por duas partes pode ser prorrogada por vontade de uma? Não existe essa possibilidade. Então, esse é um artigo também que eu considero inconstitucional, mas aqui chama atenção. Pode prorrogar? Eu não vejo prejuízo. Mas eu acho muito difícil que algum empresário queira prorrogar. Isso é um fato também que pode ser negociado no acordo de convenção coletiva. Olha, ele venceu. A princípio, o empregado perde todas as vantagens do acordo da convenção coletiva e vai para a CLT. Não tem mais acordo de convenção coletiva, não vale mais nada para ele. Mas se a empresa quiser,
pode manter esse acordo de convenção coletiva, que pode prever um vale, pode prever um auxílio, um triênio, né? Tem várias possibilidades aí do acordo de convenção coletiva. E o empresário pode negociar com isso, dizer, olha, eu mantenho o acordo de convenção coletiva, mas eu quero, aí ele negocia uma condição melhor para ele, eu não sei, talvez um pagamento rescisório parcelado, os empregados eu vou pagar parcelado, ou então um aproveitamento de feriados, uma antecipação de férias mais longa, tem que ser aí negociado, mas eu entendo que é inconstitucional esse dispositivo, e o empregador, enquanto não tiver uma negociação para ter um novo acordo e uma nova convenção coletiva, chegou no prazo que esgotou o acordo de convenção, ele acabou. Não vale mais, para ninguém. Vamos chegando quase a 1 hora. Última perguntinha para a gente encerrar mesmo. Se o empresário, deixa eu só ler ali, se o empregado ele for trabalhar nesse período de confinamento social e ele for infectado pelo coronavírus, isso pode ser considerado doença de trabalho? Não automaticamente. Também a medida provisória trouxe a previsão de que as pessoas infectadas pelo coronavírus não se presume que isso é uma doença do trabalho, nem um acidente do trabalho. Então, elas teriam que provar que elas contraíram a doença no trabalho. Aí eu digo a você, eu acho inviável, né? Então, é uma doença que, infelizmente, pode ser contagiada em qualquer lugar e não tem como a gente provar que foi no lugar A, B ou C que nós pegamos. Então, praticamente, já era difícil, né? E com a medida provisória, não piorou nem melhorou, está continuando a mesma situação. Né? Assim como a gente não prova que uma gripe é uma doença do trabalho. Você pega uma gripe do colega, você não pode entrar na justiça. Ou se você entrar, você vai perder, porque você não tem como provar o nexo causal. Né? A não ser que a pessoa trabalhe em um laboratório que trabalhe com, por exemplo, um laboratório de pesquisa que tem o coronavírus lá pesquisando o coronavírus. E o cara seja serviços gerais, varre o laboratório. E ele provar que aquele vírus que ele pegou é exatamente o vírus que houve um acidente no laboratório. Aí seria uma hipótese do coronavírus ser um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. Mas fora disso, não tem como. É como qualquer doença infecto-contagiosa. A gente não tem como provar onde a gente pegou. Pronto. Deise, eu agradeço a sua participação. Foi muito esclarecedora essa live. Podemos tirar várias dúvidas que eu sei que os empresários estão aí. Sei que tem várias outras, mas infelizmente não dá tempo da gente responder todas, mas eu peço que caso vocês que estão nos acompanhando tenham dúvidas relacionadas a questões trabalhistas, vocês façam esses questionamentos nas nossas postagens nas redes sociais, que nós encaminharemos a Deise para que ela responda e a gente possa dar uma satisfação a vocês. Eu convido o Sebrae Sergipe, que continua fazendo esse trabalho de lives. Na próxima segunda-feira, às 19 horas, nós teremos uma outra sobre estratégias digitais para negócios físicos, com Júlia Rossini, ela que é especialista em comunicação estratégica digital. Durante toda a semana, o Sebrae vai continuar fazendo essas lives. Vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais, que nós divulgaremos toda a programação. Agradeço mais uma vez, Deise, pela sua participação, pela parceria com a gente do Sebrae, e queria que você desse essa última palavra aí, esse conselho para esses empresários que estão agoniados nesse momento com o que fazer nesse momento tão difícil. Eu recomendo a todos que tenham cautela. Um grande empresário só se constrói se ele passar por momentos de dificuldade. Então, enfrente essa dificuldade como um momento de crescimento, né? E aproveite para organizar a sua empresa. Não pense só no problema que você está enfrentando agora. Pense como é que sua empresa vai ficar no futuro.